Gente, beleza? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil online com atendimento em todo o país. Hoje eu vou falar da atividade de terapeuta ocupacional. Nós vamos falar de itens como fazer um comparativo, né, entre esse profissional atuando como pessoa física ou pessoa jurídica. Vamos falar de MEI, regras de abertura de CNPJ, impostos, aposentadoria, esse tipo de coisa. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, no caso seu aí é opcional, né? Vocês podem atuar tanto como pessoa física ou abrir o seu CNPJ. Isso no caso, se o profissional atuar individualmente, né? Se tiver sócios, naturalmente tem que abrir a empresa. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que a atividade SUS é uma atividade regulamentada, né? Portanto, é fundamental ter lá a faculdade, né? Se inscrever lá nos conselhos, tudo certinho. Beleza? Bom, se você decidir abrir o CNPJ, aí, quando vai abrir a empresa, tem que definir três coisas, né? Primeiro é a atividade, que eu vou mostrar para vocês, que é o CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né? Sempre que vai abrir a empresa, tem que definir, né, o CNAE correto, apropriado. Naturalmente, ele tem que representar a realidade, né? O que a empresa se propõe a fazer ali. Quem cuida disso é o IBGE. Então, no caso do terapeuta, será esse aqui. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra questão importante também a definir é o tipo jurídico, né? Se tiver sócio, o, o tipo mais utilizado é a sociedade limitada, e se for de apenas um sócio, né? É o que a lei chama de sociedade limitada unipessoal, né? Uma outra questão importante também a definir é o tipo tributário. A primeira opção que tem no Brasil é o MEI, né? Microempreendedor individual, só que não é toda atividade que pode ser MEI, né? De regra geral, atividades regulamentadas, né? Que é o que a lei chama de atividades intelectuais, não pode ser MEI. Então, não vou nem falar. Não podendo ser MEI, aí a próxima opção que tem é a microempresa. Aí, nesse caso aqui, vocês vão precisar ter contador, sistema de contabilidade. No Brasil, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, exceto o MEI. Aí vocês vão gastar uns R$ 600 por aí para abrir o CNPJ. 600 não, tem que um pouquinho mais, porque no caso seu, vocês vão ter duas anuidades do conselho, né? O da pessoa física e decidindo abrir o CNPJ da pessoa jurídica também. Lembrando que, a depender do estado, né, da profissão, pode ser que o conselho isente, né, a, a, ta- a anuidade de um dos dois, né, ou na pessoa física ou pessoa jurídica. Mas é comum, né, os conselhos cobrarem essas duas taxas, né, as duas unidades, da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, para abrir, vocês vão gastar em média uns R$ 800, né? Essas são taxas para a prefeitura, para o governo, para o conselho, tá bem? E qual que é a função como eu falei, vocês vão precisar ter contador, né? É o contador que vai cuidar da abertura, e além da abertura, ele cuida de questões como licenciamento, né, nos órgãos públicos, Secretaria Sanitária do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros. Tem um órgão que chama CNIS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde, que vocês têm que se inscrever também. Geralmente a galera da contabilidade que cuida disso. Além disso, o contador ajuda na emissão de notas fiscais, na apuração de impostos, né? Entrega de declarações para o governo, se vocês estiverem empregados da folha de pagamento, né? E da contabilidade em si. O que é a contabilidade? Contabilidade é pegar ali tudo que vocês ganham, que vocês gastam e apurar o resultado, né? Se, se o resultado for positivo, é chamado lucro. Se negativo, prejuízo, né? Esse lucro vai parar lá na declaração suas de imposto de renda, pessoa física. Beleza? Então, é basicamente, se uma questão, Lázaro, qual que é melhor, ficar na pessoa física ou pessoa jurídica? Nós vamos entrar, né, nesse detalhe, eu preparei alguns cálculos aqui para a gente poder comparar. Mas o legal da pessoa jurídica, né, é que vocês, a regra geral, né, aos olhos dos potenciais clientes ali, geralmente a empresa acaba tendo um aspecto mais profissional, né? Mas vamos continuar falando aqui que eu quero mostrar para vocês um cálculo que eu fiz para a gente ver a questão financeira e tributária. Beleza? Eu preparei dois cenários, um faturando 5.000 por mês
e o outro 15 mil por mês, né? E calculei os impostos da linha 10 à linha 13. O intuito do vídeo não é ensinar a calcular o imposto, então só calculei e joguei para vocês. Então, nesses cenários aqui, em ambos os casos, na linha 14, aí, a gente pode concluir que abrir a empresa ficou mais barato. Sempre será assim? Não necessariamente, né? Tem que fazer continha, fazer o que eu fiz aqui, né? E aqui eu estou comparando pessoa física com Simples Nacional, anexo 3. Esse 3 é do anexo, né? O Simples Nacional é dividido por anexos. Anexo 5. A mesma coisa para o faturamento de 15 mil, né? Há outros regimes tributários, né? Lucro presumido e lucro real, mas dificilmente ficaria melhor do que um desses dois aqui. E como o próprio nome sugere, né? O Simples Nacional ele tende a ser mais barato, mais simples, né? O que que acontece? Qual que é a diferença do anexo 3 para o anexo 5? O anexo 3, o Simples Nacional, né, como eu já falei, algumas atividades, a lei determina isso, né, não é opcional, tem que ver o que a lei fala, mas algumas atividades vai para o anexo, outras atividades para outro anexo. E para ficar no anexo 3, que é mais barato, igual a gente está vendo aqui, o governo criou um negócio que chama Fato R. O que que é isso? O Fato R é a relação entre a folha de pagamento, em que se inclui o Prolabore, nós vamos falar melhor, tem que ser acima de 28%. Se ficar abaixo de 28%, aí vocês vão para o anexo 5. Só que o anexo 5, igual a gente está vendo aqui, ele é mais caro, né? Então tem que fazer continha realmente, né, para ver qual que vale, qual que é melhor. A lei permitindo, o melhor modo é sempre mais barato, certo? E para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos falar de Prolabore. Prolabore é o salário do dono, né? O Prolabore faz parte da folha de pagamento. Sobre o Prolabore, haverá a figura do INSS, né? E a depender do valor do imposto de renda. Então, no anexo 3 aqui, no de 5 mil não interferiu, porque nas três situações aqui, aquela relação dos 28% atendeu, né? O critério do governo. Já no de 15, observe que eu precisei modular ele, né? Observe que aquele eu aumento ele para a gente poder ficar no acima de 28%, né? Só que o Prolabore é uma quantia que vai pouco dano, né? E também o Prolabore é um conceito para a empresa. Quando você é pessoa física, não há o que se falar em Prolabore, né? E um outro, além do imposto, né? Uma outra questão importante é ver o efeito do Prolabore, que sobre o Prolabore também haverá a figura dos impostos, né? E na linha 18 aqui, o que eu chamei de total atribuído ao sócio, né? Que é o faturamento menos os impostos e possíveis despesas da atividade que tiver ali. Então, nesse caso aqui, né, ainda no de 5 mil ficou bem parelho, né? Observe que o pessoa física com o Simples Nacional ficou bem parelho, né? E já no de 15 mil, abrir a empresa ficou mais barato, né? É, na pessoa jurídica, vocês vão precisar ter contador, ele vai cuidar disso. Já na pessoa física, vocês podem tanto vocês mesmos fazerem, né? O intuito do vídeo, como eu falei, não é ensinar a calcular imposto, né? Mas há toda as metodologias, né, que tem que fazer para calcular o INSS, o imposto de renda, né, o ISS, que são os impostos incidentes, né? Mas eu achei mais interessante abordar esse tema demonstrando ali uma breve, para vocês terem uma ciência de como é que funciona. E ainda sobre o Prolabore, né? E também sobre a figura do INSS, né? A pessoa física também vai ter todos os impostos, porém na pessoa física. Mas no Prolabore, né, recolhendo o INSS, aí vocês vão poder se aposentar, tem outros benefícios também. Auxílio acidente, salário doença, salário maternidade, né? E principalmente não vai ter problema com o governo, né? Porque isso aqui não é opcional, é obrigatório. Beleza? Bom, turma, os principais pontos que eu queria trazer sobre a profissão de terapeuta ocupacional, né, no que se refere a essa parte tributária, burocrática, é basicamente isso aí. Aí quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, daquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.